Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos estar configurando toda a iluminação de uma cena interna do zero. Eu tenho certeza que muita gente tem dificuldade nisso e hoje nós vamos te ensinar um jeito muito prático que a gente faz aqui na AIS. Então, se você tiver qualquer dúvida, eu já peço que deixe aqui nos comentários e bora pro vídeo. Então, pessoal, nós estamos com a nossa cena aqui aberta, mostrando aqui para vocês, é uma sala de estar, tá bom? E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que a gente não tem nenhuma configuração de iluminação, mas nós temos as configurações de materiais já aplicadas. E por que a gente recomenda que você já tenha a configuração, pelo menos dos principais materiais da sua cena? Já configurados, né? A gente precisa de ter isso configurado porque eles vão influenciar diretamente no rebatimento da nossa luz. Então, por exemplo, essa madeira aqui avermelhada, quando a luz bater nela e rebater dentro do V-Ray, ela vai gerar uma aquecida nessa cena, por exemplo. Então, esses principais materiais, eles vão fazer diferença sim na sua luz, tá? Então, a gente recomenda sempre que você configure os materiais macro da sua cena. Então, por exemplo, esse tijolinho, esse piso, né? A madeira, essa textura aqui da parede e do forro que a gente tem aqui. Então, a gente já tem tudo configurado nesse caso e eu vou mostrar para vocês aqui que a gente não tem nenhuma configuração de luz, tá? A gente tem o só Sunlight e aqui na nossa câmera a gente tem o Exposure Value com o valor padrão do V-Ray. A primeira coisa que eu preciso que vocês entendam, pessoal, o V-Ray ele funciona com o mundo dele. Então, se a gente vier aqui ó, em Environment, a gente vai ver que a gente tem um background, tá bom? Que ele já está aqui com uma textura aplicada. E se a gente vier aqui na luz, a gente vai ter o Sunlight. Então, gente, vocês têm que entender uma coisa. O V-Ray, ele funciona através da Global Illumination. E Global Illumination, como está no nome, é a iluminação global da sua cena. Então, é isso mesmo que você está imaginando. O V-Ray simula o mundo. Ele simula o mundo em volta e coloca o seu projeto. E, por padrão, ele já tem uma textura e uma configuração de iluminação aplicada. Então, só para mostrar para vocês entenderem como que funciona essa lógica, sem mexer em nenhuma configuração, sem colocar nenhuma luz, vocês estão vendo que a gente só tem o Sunlight aqui, eu vou reduzir aqui a exposição da câmera para deixar a nossa cena um pouco mais clara. Então eu vou reduzir aqui para 9, por exemplo, e eu vou pôr para renderizar sem mexer em nada, tá? Só para vocês entenderem como isso está funcionando. Então, galera, aqui nós temos a cena, eu salvei ela aqui no histórico, vocês podem ver que ela levou 9 minutos para ficar pronta, foi relativamente rápido, considerando o computador que eu tenho. E aqui eu já tenho uma configuração de câmera de lente. Eu basicamente liguei aqui o Bloom e Glare, eu não fiz mais nada. E a próxima coisa que a gente pode fazer aqui é ajustar a nossa exposição da imagem. Então eu vou aumentar aqui um pouquinho só para a gente deixar mais claro. E no Highlight Burn eu vou diminuir os estourados. Então eu vou diminuir aqui ó, até um ponto que fique mais confortável. E talvez eu aumente um pouco a exposição, só para a gente entender como é que está ficando aqui. Então, pessoal, vocês podem ver que facilmente e rapidamente, com umas configurações básicas e padrões do V-Ray, a gente já consegue uma iluminação bem legal. Só que tem algumas coisas aqui que eu acho importantes a gente ressaltar. A primeira é que a iluminação ela é muito branca e a outra é que por ter esse fundo padrão do V-Ray, a gente não tem informações de reflexo. Então por isso que é interessante você ter a sua personalizada, para você poder fazer a iluminação exatamente do jeito que você quer. Então se a gente der uma olhada aqui, por exemplo, na televisão, a gente não tem informações de reflexo, está muito branco, né? A gente tem isso tudo aqui muito branco e a iluminação tem pouco detalhe, pouca informação. Então o que a gente vai fazer agora, eu já salvei essa cena aqui, né? Então eu vou simplesmente minimizar e eu vou arrumar algumas coisas. Eu vou voltar esse valor aqui para o 14,229, que é o padrão, e primeiramente nós vamos ajustar e configurar as iluminações no teto. Gente, uma coisa que é muito importante para vocês entenderem. Como a gente tem aqui o nosso trilho,
e ele vai ser a nossa iluminação principal da nossa cena, vocês têm que entender um pouco da hierarquia das luzes da sua cena. Então, a primeira coisa, a nossa cena ela vai ter muita iluminação natural. Estou pensando em colocar um clima mais nublado, um overcast aqui para a gente ter uma iluminação um pouco mais branca entrando. E a segunda fonte de luz que vai conduzir, que vai iluminar a nossa cena, vão ser os trilhos. Então a gente vai ter o spot, a nossa lâmpada pendente e a nossa luminária como iluminações secundárias. Então a gente vai ter que dar uma prioridade na questão da intensidade dos trilhos. Então, beleza. Entendendo isso, eu já vou vir aqui para a gente configurar o nosso trilho. Por ele não ser uma iluminação, teoricamente é um tipo de spot, né? Mas por ele ser uma iluminação que está mais central e a gente precisa de ter mais intensidade nela, eu não vou utilizar nem spot, nem IES Light. Eu vou utilizar a Rectangle Light. Então eu vou entrar aqui nela. Ó. É muito importante vocês entenderem também que isso aqui tem que ser um componente, né? Para facilitar o nosso trabalho. Então eu vou arrumar uma luz aqui e nós vamos estar arrumando de todas. Eu vou fazer uma coisa aqui em visualizar, editar componente e ocultar resto do modelo para a gente ter mais flexibilidade na nossa viewport. E eu vou entrar aqui no nosso holofote do trilho, tá? E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser inserir uma Rectangle Light. Eu vou colocar aqui uma posição mais ou menos, tá? Ela vai ficar estranha, mas a gente vai arrumar esse posicionamento. Vou clicar nela e a gente vai rotacionar isso aqui para ficar de acordo com a nossa iluminação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser rotacionar aqui para pôr ele para baixo. Vamos descer isso aqui um pouquinho só para a gente entender. E eu vou rotacionar também a iluminação. Ok. Agora a posição que eu vou mudar, a gente vai mudar essa luz aqui de rectangle para elíptica. Então, a nossa luz não vai ser mais retangular e ela vai ser aqui ó, um disco, né? Vai ser redonda. E a nossa luz já está aqui na nossa viewport. Então, ela vai estar aqui redonda e eu vou posicionar isso aqui um pouquinho melhor. Talvez colocar ela aqui mais no centro. Vou descer um pouquinho essa iluminação. Vocês viram que eu não arrumei exatamente igual, né? Se vocês quiserem ter esse tipo de cuidado, eu acho interessante, mas não vai ser uma coisa que vai influenciar 100%, tá? Ok. Então, a gente arrumou aqui o nosso posicionamento da nossa luz e ela está mais ou menos centralizada, mas eu acredito que está tudo certo aqui. Então, eu vou sair aqui do nosso trilho e vocês podem ver que como aquilo é um componente, a gente tem a nossa luz aplicada em todas as luzes. A próxima etapa vai ser a gente colocar um arquivo de IES Light no nosso spot. Então eu vou vir aqui, vou entrar nesse spot. Eu vou colocar uma IES Light, que é uma luz que vem de um arquivo. É interessante a gente colocar uma IES Light nesse caso, porque ela vai estar marcando o desenho dela na parede. Então, eu vou vir aqui em IES Light. Eu já estou aqui com a minha abinha de IES Light e a gente tem um guia que está vindo junto com esse conjunto de arquivos aqui, mas eu já sei que a número 13 já é um número interessante aqui de desenho para a nossa luz. Então, eu vou inserir. Ok, então ela já está inserida. Eu vou descer aqui alguns centímetros, tá? Eu vou descer 2 centímetros, só para ela não ficar coladinha ali dentro. E uma coisa que eu vou fazer é dar uma escalonada nela, porque eu acho que como essa luz está nessa altura aqui, o desenho dessa IES Light ia ficar rebatendo na parede aqui muito embaixo. Então eu vou entrar aqui, ó, vou entrar no bloco e eu vou dar uma escalonada diminuindo 50%, então 0,5. Ok, porque eu quero esse desenho pegando um pouquinho mais em cima. Mas isso já vai pela experiência, tá, pessoal? Que eu já tenho essa noção. Eu acho importante vocês testarem, tá? Na hora do render. E se ficar ruim, eu vou voltar aqui e eu vou arrumar isso. A próxima coisa que eu vou fazer vai ser adicionar uma luz aqui para essa luminária. Eu vou entrar aqui dentro do grupo só para ela ficar aqui dentro. Então, eu vou entrar aqui e eu vou adicionar também uma Rectangle Light. E nós vamos fazer ela ficar elíptica também, tá? Então, eu vou vir aqui. Uma coisa importante, pessoal, que acabou que eu não fiz, mas vocês têm que fazer.
renomear sempre as suas luzes. Então eu vou vir aqui na nossa luminária de piso, que é a que a gente está configurando, e eu vou mudar de Rectangle para Disk. Então a gente tem aqui a nossa luz elíptica, e eu vou posicioná-la aqui um pouco mais centralizada também. Tá? Bom, pessoal, até então, o posicionamento das luzes que a gente vai ter na nossa cena vai ser esse daqui. Nessa lâmpada aqui pendente, ó, a gente tem uma película, né, que tem espessura, que é a lâmpada e tal, do bloquinho. E aqui dentro é um material emissivo. Por que eu não estou colocando outro tipo de iluminação aqui? Porque uma luz incandescente desse tipo aqui, né, a luz pendente, ela é uma luz que não emite efetivamente luz. Ela só realmente tem esse brilho dela. Então, ok, eu vou voltar aqui para a nossa cena e eu vou fazer alguns ajustes. O primeiro deles vai ser no material do vidro. O que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui e vou colocar o nosso material do vidro aqui como eu vou tirar a opção de Can Be Overridden. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com Material Override, que eu já vou explicar o que é também. Então, a próxima configuração que eu vou fazer aqui, pessoal, vai ser a configuração das luzes. E, gente, é uma coisa muito importante para vocês entenderem, que é configuração de potência real da luz, tá? Eu não vou ficar aqui jogando valores até a gente entender, até a gente ver, ah, não, essa intensidade aqui ficou boa. Não, eu acho que vocês têm que ter uma lógica de colocar uma intensidade real, fisicamente correta. E também tem que ser uma intensidade que muitas vezes ela já está especificada em um projeto luminotécnico. Como a gente não tem projeto nenhum aqui por enquanto, a gente vai colocar aqui somente a intensidade real e vai ser uma suposição da intensidade da luz, tá? Então eu vou vir aqui na luz dos trilhos e a primeira coisa que eu vou fazer vai ser mudar aqui as unidades para Radiant Power. Por quê? Porque a gente vai mudar para intensidade em watts, a intensidade real. E aqui, ao invés de 30, eu vou colocar a intensidade média de uma lâmpada de LED, que é entre 7 a 15 watts. Então, eu vou colocar aqui 7 watts, só para a gente ter a nossa base. Isso vocês podem pesquisar, tá, pessoal? No Google vocês encontram. A próxima coisa que eu vou fazer vai ser mudar a cor. Eu vou mudar essa cor aqui para uma cor um pouco mais quente. Eu já tenho aqui salvo no meu preset uma 4000 Kelvin, tá? Se vocês quiserem salvar essa intensidade aqui, vocês podem mudar aqui em 4000 Kelvin e vocês podem só clicar com o botão direito em cima dessa caixinha aqui que ela já fica salva. E eu já tenho aqui os meus presets básicos, se eu precisar de mais algum, eu vou colocando. Então eu vou colocar essa intensidade aqui em 4000 Kelvin e eu vou deixar em Radiant Power e eu não vou mexer em absolutamente mais nada dessa luz, tá? Agora a gente vai aqui na luminária de piso e a gente vai mudar a cor dela para uma intensidade um pouco mais forte, que eu já tenho aqui salvo 2750 Kelvin. Vocês podem alterar esse valor aqui para o que for conveniente para vocês, tá? Se vocês quiserem um pouco mais quente, vocês podem alterar aí até 2500, às vezes vocês podem colocar até 3000 ou alguma intensidade assim, tá? A próxima coisa que eu vou mudar vai ser aqui a intensidade para o Radiant Power. E como essa é uma luz bem menos intensa, eu vou colocar aqui talvez a intensidade dela em 2 watts, tá bom? Às vezes até 1 watt pode funcionar. Mas eu vou deixar aqui em 2, só para a gente ter algum efeito na nossa cena. E a próxima coisa que eu vou arrumar vai ser o spot dos tijolinhos. Eu vou colocar a mesma intensidade aqui da luminária de piso. Então eu vou estar arrastando aqui, ó, para cá a luz, tá? A mesma cor. E a intensidade da IES, ela é medida em lumens. Então, ela é diferente das outras em watts que a gente está fazendo. Só que, por algum motivo, o V-Ray ele entende esses lumens como uma intensidade muito maior do que talvez seria se a gente fosse pesquisar. Então, se você for pesquisar aí, dificilmente você vai encontrar uma luz que precisa de 13.000 lumens para aparecer na sua câmera. Mas eu vou colocar aqui uma intensidade bem maior, que é a partir de 10.000 lumens vai estar aparecendo na cena. Mas eu vou colocar 13 só por teste mesmo. E a gente vê a intensidade, se ficar fraco ou forte a gente muda. Tá? Então, ok. Das configurações das nossas luzes,
Eu acredito que é basicamente isso daqui. E a próxima coisa que eu vou fazer de preset mesmo, sem saber muito como vai ficar, vai ser mexer nos padrões de câmera avançada. E isso requer uma explicação mais específica. Então, os padrões de câmera avançada, eles vêm aqui, ó, com esses números de padrão. A sensibilidade do filme vem em 100, a abertura da lente vem em 8 e o shutter speed, que é a velocidade, vem em 300. Então, gente, eu preciso... se eu fosse explicar isso aqui 100%, ia gerar outro vídeo, inclusive a gente pode fazer, mas a questão que eu preciso que vocês entendam aqui é que esses parâmetros de câmera avançada vão influenciar diretamente no nosso EV, no nosso Exposure Value. Por quê? Porque esses parâmetros aqui, eles significam o Film Sensitivity, o ISO, né? Ele significa a sensibilidade da sua lente. Então, vocês têm que entender que quanto maior esse valor, mais escura vai ficar a sua cena, tá? Na verdade, é o contrário. Quanto maior esse valor, mais clara vai ficar a sua cena, tá? Então, quando você tem aberturas muito grandes, você não precisa colocar um valor de ISO muito alto. Então, para vocês terem ideia, eu já vim aqui com o nosso padrão de 100, tá? Vocês lembram que eu tinha colocado o 9 aqui no Exposure Value? Esse é um valor mais ou menos legal para imagens de interiores. Então, mexendo nos parâmetros de câmera avançada, eu vou colocar aqui uns 150. Vocês estão vendo que isso aqui já está diminuindo o meu EV um pouco, porque a gente está deixando a cena um pouco mais clara. Só que como a abertura não é muito grande, a gente pode deixar um valor médio de 150 aqui, tá? Para o F-number, ele vai ser a abertura da lente da sua câmera. Ou seja, quanto maior a abertura, mais luz vai entrar. É como se fosse a íris do seu olho, tá? Só que o valor do V-Ray ele vai funcionar de maneira inversamente proporcional. Então, se eu diminuir a abertura, eu vou estar aumentando a lente, tá? Então, eu vou diminuir o valor aqui para 6, só de teste, tá? Para a gente aumentar um pouquinho essa lente e ver se ela captura um pouquinho mais de luz. E o shutter speed, ele vai funcionar como o tempo que essa luz leva dentro da câmera. Isso é em milissegundos, tá, pessoal? Uma coisa muito, muito rápida mesmo. E se eu colocar um valor aqui bem baixo, eu vou estar ajustando essa velocidade da luz. E quanto mais tempo a luz ficar na sua lente, mais clara vai ficar a sua cena. Então, esse valor de 300 aqui é muito alto para a gente. Eu vou tentar colocar aqui uns 50, talvez, só de teste. Vocês podem ver que a gente está diminuindo aqui, a gente está chegando bem próximo do nosso 9 ali, né? Talvez eu possa diminuir um pouquinho mais, deixar um 30. Agora a gente já está batendo aqui no 9. E eu vou fazer um teste agora. E para o teste, eu vou ligar o Material Override. O Material Override ele vai tornar o nosso teste um pouco mais rápido, porque a gente vai sobrepor todos os nossos materiais com essa textura cinza. E isso vai deixar um pouquinho mais rápido, mas a gente ainda vai precisar testar de novo quando a nossa configuração estiver 100%, tá? E eu vou pôr para renderizar e eu já volto mostrando o resultado para vocês. Então, pessoal, esse foi o nosso resultado aqui com o Material Override ligado, tá bom? Vocês podem perceber que com os efeitos de lente, com eles ativados, a gente consegue esses efeitos de bloom e glare aqui na nossa cena, o que fica muito bonito. Foi por isso que a gente não tirou nenhuma daquelas configurações da nossa Rectangle Light, que agora é esférica, né? Esférica não, cilíndrica. Cilíndrica não. Elíptica. Então, a gente tem agora essas configurações aqui. E eu pessoalmente gostei de toda a intensidade de toda a cena, mas a gente ainda vai ter que fazer mais um ajuste para a gente poder ter também um fundo aqui e ter um pouquinho mais de informação de iluminação. Então, assim, as intensidades, vocês podem ver que quando vocês fazem elas de maneira fisicamente correta, com poucos ajustes ela já fica bem confortável na cena, né? Então tá tudo funcionando muito bem, a intensidade aqui não ficou forte, mas eu acho importante vocês fazerem o máximo de testes possível com a iluminação para sempre sair do jeito que você quer. Então, ok, eu vou salvar essa cena aqui só para a gente ver o tempo que ela levou, e vocês podem ver que mesmo adicionando várias luzes,
por causa do Material Override, a gente diminuiu o nosso tempo de teste para 4 minutos. Isso é relativamente alto, mas eu fiz aqui só para mostrar para vocês. Às vezes vocês não precisam nem esperar essa cena ficar 100% pronta. Então, ok, galera. Para eu mostrar para vocês a última configuração que nós vamos fazer, vai ser a configuração nossa DOM Light. E para DOM Light é muito importante vocês entenderem aquele aspecto que eu falei lá no começo do Global Illumination que o V-Ray tem como base. Porque o que a gente vai fazer com a DOM Light? A gente vai substituir o mundo padrão que o V-Ray tem para a gente, o mundo padrão, e a gente vai colocar um nosso, tá? Com a nossa HDRI, com a nossa imagem. Então, o que eu vou fazer aqui vai ser, primeiro, eu vou desativar o nosso background aqui na aba de Environment, tá? Então, vocês vão vir aqui em Environment, desativar esse background. Vocês podem vir aqui nessa abinha aqui de texturas, que vão ser as texturas que a gente já vai ter aplicado de Environment, tá? Então, eu vou vir aqui e eu vou deletá-la, tá? Vou vir aqui em Delete. E a próxima coisa que eu vou fazer vai vir aqui nas luzes, eu vou desligar a Sunlight, tá? Eu vou desativá-la. Então, o que a gente está informando para o V-Ray com isso? A gente está informando que a gente não vai querer usar o sol do V-Ray e a gente não vai querer usar o mundo do V-Ray. A gente vai usar tudo nosso. E como que a gente faz isso? Para fazer isso, a gente adiciona uma DOM Light, tá? Então, eu vou vir aqui em DOM Light. Vocês podem adicionar ela em qualquer lugar do seu projeto, mas eu vou adicionar aqui no cantinho. E como eu vou adicionar, eu quero adicionar um mapa HDRI nela, eu tenho que vir nas configurações aqui da DOM Light, ela já apareceu aqui para mim. Eu vou modificar o nome dela para HDRI nublado, que vai ser o clima que a gente vai criar. E eu vou trocar essa textura que também vem por padrão aqui. Então eu vou abrir aqui e eu vou pegar uma textura que eu já tenho no meu computador. Tá? Na minha pasta pessoal, eu tenho aqui os mapas de HDRI. Então, eu vou no site HDRI Haven e a gente pode escolher tanto o mapa quanto o arquivo HDR. Esse arquivo HDR é o arquivo que contém as informações que a gente quer. Então, é bom vocês irem montando essa biblioteca para vocês, tá? Então, eu vou vir aqui e selecionar esse Waterbug Trail, que ele é uma cena nublada. Então, eu vou abrir ela. E o que eu vou mexer nas configurações da nossa HDRI é voltar aqui na DOM Light. Eu vou mudar o shape de Hemisphere para Sphere, para ele pegar a parte de baixo. Eu vou colocar essa intensidade bem alta. Eu vou colocar em torno de 30, porque a gente tem que informar para o V-Ray qual que é a exposição desse HDRI. Então, eu vou trocar aqui para 30. E disso vai ser só isso que eu vou mexer, tá, pessoal? Porque essa HDRI vai gerar um fundo pra gente também. Eu vou fechar aqui, então. E agora a gente vai fazer um novo teste. Como a gente desligou todas as configurações e colocou a nossa do HDRI, eu vou fazer um novo teste aqui. Só que dessa vez eu vou tirar o Material Override para a gente poder fazer esse render em qualidade final, tá bom? As minhas configurações de qualidade final vão ser as seguintes. No Noise Limit, eu vou manter em 0,1. No Bucket Size, eu vou mudar ele para 24. E o Max Subdivides, ele é o tanto de vezes que o V-Ray vai limpar essa cena, tá? Dentro do Bucket Sim. Eu vou deixar em 10, porque ele vai passar somente 10 vezes. Quanto mais você aumentar, mais tempo de render você vai ter. Em Optimizations, eu vou mudar aqui as Adaptive Lights para o número de luzes que a gente tem. Então, como nós temos Rectangle Lights para 2 luzes, uma IES e a DOM Light, eu vou colocar aqui o valor de 4. Não vou mexer em mais nada de otimizações. Aqui eu vou deixar em Radiance Map. O Maximum Rate eu vou deixar em -2. Os Subdivides vão ficar em 1000. Os nossos parâmetros de câmera avançada funcionaram bem, então eu vó deixar nessa intensidade aqui. O Denoiser, eu vou deixar ele em Defull. E Defull não, eu vou deixar ele em Custom. E eu vou mudar aqui para 0,2. E vou deixar o Radius em 10 mesmo, tá? Então, eu vou renderizar com essas configurações e já já eu volto para mostrar o resultado para vocês. Então, pessoal, esse aqui foi o nosso resultado final
Como vocês podem ver, eu já salvei aqui uma imagem. O tempo de render foi de 19 minutos. Eu acredito que se a gente ajustasse um pouquinho mais os parâmetros de câmera avançada, isso poderia diminuir, mas já foi um tempo bem razoável para um computador ruim. E vocês podem ver que o resultado foi incrível. Então, resumindo, a gente precisa muito que vocês saibam que a gente tem que usar muito as configurações de luz fisicamente corretas, tá? As intensidades todas corretas, todas reais. Uma outra coisa para a gente resumir essa aula foi a noção do GI e da nossa intensidade da luz do mundo, tá bom? Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda aqui nos comentários. E por hoje é só. Até o próximo vídeo.